Está no ar seu Jornal Matinal. Uma equipe preparada para trazer as informações de Catanduva, região, Brasil e do mundo. J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Mahatma decide suspender novo formato de contratação de médicos. Itens de higiene arrecadados na caminhada do batom e bigode são distribuídos. Destaques da região traz muitos assuntos nesta quinta-feira. Começa agora o J7 Notícias, informação com credibilidade. J7 Notícias. De segunda a sexta-feira, sempre das 7 às 8 horas da manhã, estamos com você aqui ao vivo pelo YouTube, Facebook e também no Instagram. E ainda você pode acompanhar toda a programação e as notícias através do site j7noticias.com.br. Se inscrever no nosso canal do YouTube, acompanhar todas as redes sociais. Estamos no Facebook e também no Instagram. Siga @J7 Notícias. Como está o tempo em nossa cidade? Tempo e temperatura. Neste momento, Catanduva registra 17 graus de temperatura e para esta quinta-feira, manhã e tarde de céu ensolarado com baixa probabilidade de chuva. À noite, céu limpo, máxima de 29, mínima de 18 graus. Umidade relativa do ar, 28%. J7 Notícias. Seu Jornal das 7. Catanduva, 14 de julho de 2022. Hoje comemoramos o Dia da Liberdade de Pensamento. Não deixe de participar conosco aqui da programação, sugira reportagens, deixe aqui a sua opinião, sugestão, crítica. Fique à vontade em participar conosco através do WhatsApp 17 981611000 ou e-mail contato @j7noticias.com.br. Pode mandar seu vídeo, seu áudio, o seu texto. Fique à vontade em participar da programação aqui do J7 Notícias. Aproveite para seguir também todas as redes sociais e ainda se inscrever no nosso canal do YouTube. Uma das principais conquistas do trabalhador brasileiro está fazendo aniversário. E sabe qual é, Zé? Opa, se sei. O 13º salário, que completou ontem 60 anos. Equivalente à remuneração mensal, a gratificação natalina foi sancionada em 13 de julho de 1962 pelo então presidente João Goulart. De autoria do deputado Arão Steinbrück, do PTB do Rio de Janeiro, a lei 40.090 de 1962 foi proposta em 1959. Na justificativa do projeto de lei, o parlamentar afirmava que as empresas costumavam pagar gratificações aos funcionários perto do Natal. Segundo ele, a lei consolidaria uma situação que era comum entre os trabalhadores da iniciativa privada. Em meio a intensas pressões de entidades empresariais e de sindicatos, a discussão durou 3 anos. A conturbação política do início da década de 1960 também contribuiu para estender a tramitação do projeto em 1961, 2 anos após a proposição do projeto. O presidente Jânio Quadros renunciou. Em seguida, João Goulart tomou posse e o Brasil passou a adotar o sistema parlamentarista. As entidades empresariais alegavam que a introdução do 13º salário traria prejuízos para empresas e provocariam a extinção de empregos. Os sindicatos ameaçavam greve geral e queriam a aprovação da lei, sem emendas, ainda em 1961. Em dezembro daquele ano, uma greve geral chegou a ser convocada em São Paulo, quando os deputados atrasaram a votação por 48 horas. A lei só foi aprovada em segundo turno em 24 de abril de 1962 na Câmara dos Deputados e em 27 de junho pelo Senado. Curiosamente, o 13º salário não estava na consolidação das leis do trabalho, a CLT, legislação trabalhista promulgada pelo ex-presidente Getúlio Vargas em 1943. As reivindicações pelo 13º, no entanto, vinham de bem antes. Em 1921, há registro de greve em 2 indústrias paulistas com demandas pela introdução de um abono natalino. Os temores dos patrões não se confirmaram. O 13º virou uma ferramenta para impulsionar a economia, garantindo elevados volumes de vendas para a indústria e o comércio no fim de ano.
Em 2021, a gratificação injetou 232 bilhões de reais na economia, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. O 13º também ajuda a organizar a vida financeira do brasileiro. Segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, no ano passado, 34% dos brasileiros com direito à gratificação pouparam uma parte dos recursos de acordo com o levantamento. 33% compraram presentes de Natal, 24% gastaram com festas e viagens de fim de ano, 16% usaram o dinheiro para pagarem tributos e 16% pagaram dívidas em atraso. Isso é muito interessante, né? É muito importante. O 13º, a gente fica contando os dias para ter o 13º caindo na nossa conta, né? Eu só fico na saudade, porque aposentado... Ultimamente eu também estou aposentado. Como eu sou prestador de serviço. Sou MEI, prestador de serviço, exatamente. Aqui, olha, eu vou te falar uma coisa, se juntar os 3 13º, meu, o seu e o do Claudinei, não dá para comprar uma bala. Não compra mesmo. Isso é verdade. Mudando de assunto, a Câmara concluiu, né, na verdade, a PEC que reajusta Auxílio Brasil em ano eleitoral. Vamos acompanhar a reportagem. A Câmara dos Deputados concluiu nesta quarta-feira a votação da PEC que amplia e cria benefícios sociais durante este ano eleitoral. A votação seguiu com muita polêmica e foi reaberta após o presidente da Câmara fazer uma manobra que possibilitou que parlamentares registrem presença de forma remota. Arthur Lira baixou um ato da mesa após problemas nas redes internas da Câmara marcarem a votação da última terça-feira. Segundo o presidente da Casa, a investigação sobre o incidente pela Polícia Federal segue. Porque não é justo que deputados que deram presença e porque o nosso sistema permite viajaram, tivessem a oportunidade de exercer o seu voto. É sério o que aconteceu ontem com o Poder Legislativo. Os fatos são graves e merecem uma rigorosa apuração. Apelidada pelo próprio governo de PEC Kamikaze, isso quando o Planalto rejeitava a matéria, a proposta prevê gastos de 41 bilhões de reais extrateto. A PEC amplia o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais e cria um voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros. A oposição contestou o fato de os programas valerem apenas até dezembro, como pontuou o deputado Bira do Pindaré, do PSB. De que essa política deveria ser permanente, deveria alcançar toda a população brasileira de maneira estruturada e estruturante, e não esse arremedo eleitoreiro que está sendo feito por este governo que abandonou o povo brasileiro. Para criar o voucher caminhoneiro e a ajuda aos taxistas, o governo teve que aprovar um estado de emergência. A justificativa, os impactos a nível mundial da guerra na Ucrânia, que já dura mais de 4 meses. O deputado Darcy de Matos, aliado do Planalto, criticou o fato da oposição ter tentado obstruir a votação. Que vai matar a fome dos idosos, aí reside o grande mérito dessa PEC, tanto é que a oposição obstruiu, dificultou a votação, mas votou favorável e vai votar também favorável hoje, por quê? Porque é importante. A proposta ainda amplia o auxílio gás, compensa estados pela gratuidade do transporte público de idosos, separa 2 bilhões de reais para ajuda a taxistas, que ainda será regulamentado, e prevê repasses de quase 4 bilhões de reais para o setor de etanol, para manter a competitividade frente à gasolina com a queda do combustível. Os pagamentos serão entre agosto e dezembro deste ano. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vamos agora falar sobre a comissão que aprova piso salarial de R$ 6.500 para farmacêuticos. É um salário respeitável, né, Zé? Com certeza, mais do que merecido também. Sem dúvida.
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 13, o projeto de lei que institui o piso salarial dos farmacêuticos. O PL 1559 de 2021 fixa em R$ 6.500 o piso salarial nacional para os farmacêuticos legalmente habilitados e no exercício da profissão. O texto ainda prevê adicional de 10% para o farmacêutico que for responsável técnico do estabelecimento. O presidente do Conselho Federal de Farmácia, Walter da Silva Jorge João, destacou o trabalho da categoria para levar o projeto à votação. A união dessa categoria fala e fala muito. Essa união é que é capaz de transformar a profissão farmacêutica e a saúde pública no Brasil. Trabalhamos de domingo à noite, todos nós, juntos, sistematicamente, para que fosse garantido a inclusão extra-pauta, o que aconteceu efetivamente no dia de hoje. Portanto, nós temos esse, é o primeiro passo, mas um passo gigantesco para que a gente possa avançar nas demais comissões. O relator do projeto na Comissão de Seguridade Social, o deputado Ricardo Silva, comemorou o resultado da primeira etapa para conseguir o piso salarial dos farmacêuticos. Está aqui todo mundo reunido num dia histórico, porque nós acabamos de aprovar na comissão o piso salarial tão merecido e tão necessário. Deputada Alice Portugal está aqui do meu lado, em seu nome, parabéns pela sua luta, a todos os deputados que estiveram conosco. Aqui está o Conselho Federal de Farmácia, Dr. Walter, conselhos regionais do Brasil todo, sindicato, federação, movimentos, todo mundo aqui unido, porque nós conseguimos agora o primeiro passo do piso já! Existe a previsão de que o valor do piso seja corrigido quando a lei entrar em vigor, considerando a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, acumulado desde junho de 2022. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado agora pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres. Nós vamos a um rápido intervalo aqui no J7 Notícias. Na sequência tem mais informações para você, tem os destaques da nossa região. Continue por aqui. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite, pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Unimed Catanduva, 50 anos. É pra sempre. J7 Notícias. Pra sua casa renovar, transformar o seu lar, pra colorir a vida, só tintas. O melhor atendimento você pode contar. A entrega é rapidinha, não precisa esperar. Onde a qualidade pinta, só tintas. Sempre com as melhores marcas, Coral, Eucatex e Vegas. Preços imbatíveis e entrega em toda a região de Catanduva e Novo Horizonte. Faça seu orçamento, 3522-3001. Só tintas, transforme sua casa em seu lar. Você ainda não conhece a nova loja Mila Presentes? A mais nova loja de acessórios para celulares, acessórios femininos e masculinos, eletrônicos, brinquedos e muito mais. Muitas novidades e dicas de presentes, produtos de qualidade e os melhores preços. Venha conhecer. Visite nosso Facebook e o Instagram, Mila Presentes, Rua Brasil 360, em frente ao Banco Santander, Catanduva, 3521-2589. Castellani Steakhouse, carnes nobres e cortes especiais tipicamente argentinos e uruguaios. Assadas em parrilla, aquele chopp Brahma, o típico rodízio gaúcho. Cervejas nacionais importadas, à la carte com entradas, lanches gourmet, porções e risotos, drinks e coquetéis. Venha saborear o legítimo churrasco. Castellana Steakhouse, em Catanduva e Rio Preto. J7 Notícias. Seu Jornal das 7.
Sorvete de carinho, sorvete de abraço, uma taça cheia de beijinhos em pedaços. Sorvete de amizade, de puro sentimento. Sorvete tem que ter gostinho de momentos. Ice cream, sorvete na pedra, puro sentimento em forma de sorvete. Ice cream. Ice cream, mais que sorvete, uma experiência. Ice cream. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Estamos de volta com o J7 Notícias, jornalismo, informação com credibilidade desta quinta-feira. Hoje é dia 14 de julho de 2022. De volta por aqui. Antes de falarmos sobre a nossa região, nós vamos hoje falar de uma região um pouquinho mais distante aqui, rapidamente. Afinal de contas, a Justiça decretou a prisão preventiva do motorista de 32 anos, autor do atropelamento a um casal de ciclistas, no último domingo, dia 10, em Bálsamo. O acidente provocou a morte da enfermeira Naitiele de Paula Pântano, de 33 anos, e ferimentos graves no marido dela, de 33 anos também, que está internado no hospital de base com múltiplas fraturas, e o mandato de prisão foi cumprido na quarta-feira, dia 13, quando o motorista se apresentou na delegacia de Bálsamo, acompanhado dos advogados Diego Carreteiro e também a Priscila Furlaneto. Ainda na segunda-feira, dia 11, o delegado João Otávio Spaca pediu a prisão preventiva do investigado sob a justificativa de garantia da ordem pública. No entendimento da autoridade policial, o homem teria cometido os crimes de homicídio, lesão corporal grave na direção de veículo, fuga do local de acidente e dirigir veículo sem carteira de habilitação. Abre aspas, a conduta do representado de se evadir do local sem prestar socorro às vítimas demonstra sua periculosidade e frieza, encontrando-se em local incerto. Inclusive, os detalhes levam a crer pelo dolo eventual, escreveu o juiz André da Fonseca Tavares, da 2ª Vara Criminal de Mirassol, para decretar a prisão. Vamos agora fazer o nosso giro pela região. Começamos por Embaúba. Na última segunda-feira, contando com a presença do prefeito de Embaúba, Nercílio Pinheiro da Silva, foi iniciado o novo recapeamento da rodovia vicinal João Batista Fuster e rodovia vicinal Serafim Simprini, que liga o município de Embaúba a Novais. Da cidade de Embaúba, vamos agora para Palmares Paulista. A Prefeitura de Palmares Paulista anunciou que agora também oferece atendimento psicológico nas ESFs, que é a Estratégia da Saúde da Família. Confira os horários. ESF 1, quinta-feira das 13 às 17, ou seja, da 1 às 5 da tarde. Na ESF 2, segunda-feira, da 1 às 5 da tarde. E na ESF 3, na quinta-feira, das 7 às 11 da manhã. Aproveite essa oportunidade, né, que agora você pode contar com esse atendimento psicológico na cidade de Palmares Paulista, nas Estratégias da Saúde da Família, né, as ESFs. Determinadas ESFs na cidade de Palmares. Continuamos em Palmares Paulista, agora vamos falar sobre a ação do CRAS. O CRAS de Palmares Paulista iniciou a oficina de artesanato Lar Docilar, que é realizada com participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e PAIF. A oficina busca entregar aos participantes um resgate dos valores familiares associados ao lar, proporcionando um espaço de reflexão sobre o tema, com o principal objetivo de promover o convívio social, estimular o sentido de coletividade e também possibilitar o aprendizado da confecção de objetos que possam ser possíveis geradores de renda para a família. Na cidade de Palmares, agora vamos a Novo Horizonte. A Prefeitura de Novo Horizonte, por meio da Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos, realizou nesta terça-feira a implantação da academia adaptada na Praça do Jardim Paraíso. A prática de exercícios físicos, que vem sendo incentivada por meio das atividades desenvolvidas pela Diretoria de Esportes e Lazer do município, é considerada de extrema importância para garantir qualidade de vida para a população, inclusive para as pessoas com deficiência. Dessa forma, o convênio 421 de 2022, assinado pelo prefeito Fabiano Belintani, junto à Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, garantiu um investimento no valor de R$ 45.733
R$1,60 em equipamentos adaptados. Com isso, o município foi contemplado com uma máquina de abdominal adaptado, uma máquina de bíceps adaptada, uma máquina de puxada alta adaptada, uma máquina de supino adaptada, uma máquina de twist adaptada e também uma placa orientadora PCD. Ainda continuamos com destaques e notícias de Novo Horizonte. O Centro de Processamento de Dados, que faz parte do Programa Nacional de Controle de Qualidade, informou que na avaliação mensal, o laboratório da Prefeitura de Novo Horizonte obteve o percentual de 100% de acerto. O Programa de Controle Externo da Qualidade do Laboratório é obrigatório de acordo com a Anvisa, pois garante a qualidade do laboratório clínico moderno e permite a comparabilidade dos resultados com outros laboratórios, avaliando o seu desempenho a longo prazo. E agora vamos para Ibirá. Aconteceu na última segunda-feira, no CRAS de Ibirá, a comemoração junina com os participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculos, com diversas brincadeiras e comidas típicas, além da presença e também participação do prefeito Edivar Colombo, que dedicou uma parte do seu tempo à gincana junto das crianças presentes. Bom, assim finalizamos o nosso giro, né, o nosso itinerante online pelas cidades da nossa região aqui. Hoje falamos até de uma região diferente, fomos até Bálsamo, avançamos um pouco mais a região para trazer uma notícia não muito boa, né? Na verdade, infelizmente aconteceu um acidente na cidade de Bálsamo, mas também trouxemos aí, falamos de Ibirá, de Palmares, de Novo Horizonte, falamos de Embaúba, e esse é o objetivo, né? O objetivo é trazer as informações de todas as cidades aqui da nossa região. E se você é morador de uma dessas cidades, ou você que está em outra cidade e foi morador, tem um apreço por essa cidade aqui da nossa região, fique à vontade em participar conosco aqui da programação, tá? 17 98161 1000. Assim fazemos o J7 em comunhão, junto contigo, aqui sempre pelo J7 Notícias. Combinado? Nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai trazer informações com a Silvia Machado, ela que é a nossa educadora, mentora financeira aqui no quadro Educação Financeira. Portanto, você investe na Bolsa, Marcão? Não. Já investiu? Há algum tempo sim, mas quebrei a cara. Quebrou a cara. É justamente isso. Porque tem que acompanhar, tem que saber, né? Exatamente. Você conhece pessoas que investem, que sabem? Conheço várias. E assim, eu também conheço. Eu já tive a oportunidade de investir em outras coisas, mas na Bolsa eu não tive essa oportunidade. Mas acho interessante, porque muita gente agora, por exemplo, investir na Bolsa está mais barato e vale a pena? É a pergunta que a Silvia vai responder no próximo bloco. Então, o pessoal que está aí acompanhando, fique atento, porque ela vai dar todos os detalhes, se realmente vale a pena. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Castellani Steakhouse, carnes nobres e cortes especiais tipicamente argentinos e uruguaios. Assadas em parrilla, aquele chopp Brahma, o típico rodízio gaúcho. Cervejas nacionais importadas, à la carte com entradas, lanches gourmet, porções e risotos, drinks e coquetéis. Venha saborear o legítimo churrasco. Castellana Steakhouse, em Catanduva e Rio Preto. J7 Notícias. Sorvete de carinho, sorvete de abraço, uma taça cheia de beijinhos em pedaços, sorvete de amizade, de puro sentimento. Sorvete tem que ter gostinho de momentos. Ice cream, sorvete na pedra, puro sentimento em forma de sorvete. Ice cream, Ice cream, mais que sorvete, uma experiência. Ice cream. J7 Notícias. Seu Jornal das 7. Pra
sua casa renovar, transformar o seu lar, pra colorir a vida. Só Tintas, com melhor atendimento você pode contar. A entrega é rapidinha, não precisa esperar. Onde a qualidade pinta, Só Tintas. Sempre com as melhores marcas, Coral, Eucatex e Vegas. Preços imbatíveis e entrega em toda a região de Catanduva e Novo Horizonte. Faça seu orçamento, 3522-3001. Só Tintas, transforme sua casa e seu lar. Credibilidade. J7 Notícias. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite, pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Unimed Catanduva, 50 anos. É pra sempre. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. O papo agora é finanças. No J7 Notícias, educação financeira, com Silvia Machado. Vamos lá então agora falar sobre educação financeira. A Silvia Machado vem falar pra gente investir na bolsa. Está mais barato e vale a pena? Silvia, fala a respeito sobre esse assunto. Muita gente tem me perguntado, já que a bolsa está barata, eu deveria investir em ações? Primeiro, gente, cuidado com o que é bolsa tá barata. Eu estou escutando que bolsa tá barata há 4 anos. Aí teve uma pandemia, ficou mais barata ainda. Depois da pandemia, a inflação começou a subir, bolsa ficou mais barata. Semana passada, PEC Kamikaze, mais barata ainda. A gente nunca vai acertar qual é o piso desse mais barato. Ela sempre pode cair um pouco mais. Então, se você ainda não tem o fundo de reserva, que é aquele dinheirinho separado para garantir pelo menos 6 meses das suas despesas, não deve comprar ações. A gente compra investimentos de baixo risco, que tenham liquidez imediata para qualquer momento que você realmente precise, você possa vender e ter o dinheiro. Bolsa, eu geralmente compro para os meus objetivos de acima de 3 a 4 anos. Ou seja, eu vou ter tempo de sobra para ver se ela recuperou, caso ela esteja realmente muito baixo o preço. E vou poder escolher qual o melhor momento para vender. Não vou ter que vender porque eu preciso do dinheiro. Então, recapitulando, bolsa tá barata? Tá. Mas tenha certeza, se você for comprar, que é condizente com seus objetivos e com seu fluxo de caixa. Porque pode ser que você tenha que esperar algum tempo para poder vender sem ter prejuízo. Agora nós vamos trazer os destaques da cidade de Catanduva, o que está rolando aqui em Catanduva, Marcão. Boa parte da população catanduvense conhece o professor Antônio Flávio De Fazio. Você conhece, Zé? Conheço. Todo mundo conhece, ele é bastante conhecido, sim. Ele já foi candidato a cargos políticos em Catanduva por diversas vezes e mantém uma página nas redes sociais que critica diversas situações, principalmente na administração municipal. Na noite de quarta-feira, início da madrugada de quinta-feira, ele levou um susto e ficou com um prejuízo. O carro do professor, um Corsa ano 96, que estava estacionado em frente à sua residência, lá no bairro do Tarraf, pegou fogo. Há suspeita de que o incêndio tenha sido provocado intencionalmente. Vídeo de câmeras de segurança de imóveis próximos mostram o momento em que supostamente um homem passava pelo local com um galão de combustível. Logo mais, outra câmera mostra o carro do professor já completamente destruído pelas chamas. A Polícia Civil investiga o caso e De Fazio falou com a nossa reportagem. Muita gente tem... Boa tarde, Carla Conda. O que aconteceu foi o seguinte, eu acordei mais ou menos por volta da 10 para meia-noite, com o cachorro latindo no portão. Aí eu corri no vitrô da última sala, e vi que estava pegando fogo ao lado do carro. E o fogo já estava com certo volume, não havia como apagar. Então nós entramos em contato com o bombeiro, com a Guarda Civil Municipal.
há alguns meses atrás, não lembro bem, o carro foi pichado. E a gente ficou em dúvida se era alguma motivação política ou não. Agora nós colocamos câmera e foi registrado a pessoa e tal. E nós conseguimos pegar algumas imagens que vão ser encaminhadas para a DIG, da Polícia Civil, para que se faça uma apuração da situação. Mas, em princípio, o que tudo indica é que houve uma motivação política para alguém mandar a pessoa fazer isso. Mas, enfim, eu confio na Polícia Civil, vamos aguardar como vai desenvolver o fato, né? Como vão ser apurados, o que vai ocorrer no final de tudo isso. Bem verdade é que eu tinha trocado os 4 pneus do carro e ia fazer o motor. Graças a Deus não fiz o motor, que vai me possibilitar dar uma entrada agora para financiar um novo carro. Muito obrigado pela atenção, Carla Conda. Obrigado, hein? Nós temos o vídeo aqui, né, do acontecido, do ocorrido, Marcão. Esse vídeo aí, inclusive, ele está correndo, né, nas redes sociais. Lamentavelmente, o carro foi completamente consumido pelas chamas, né? A gente percebe aqui, através do vídeo, um Corsa, né, um Corsinha 96. E olha só como ficou o carro, assim, acabado, né? Acabado. Aí vai ser investigado, como ele já disse no próprio áudio aí, né? Que ele acredita na motivação política, né? O professor Defásios, ele sempre esteve envolvido, né, no processo político em Catanduva. Já, inclusive, saiu candidato a prefeito. E tem várias tentativas também como candidato a vereador, mas eu acho que não foi exatamente isso que motivou essa ação aí por parte da pessoa que colocou fogo no carro dele. Eu acho que isso vem em decorrência de uma rede social que ele tem, acho que se não me falha a memória, chama Contraponto, né? Ele está falando aqui. Chama Contraponto, onde ele faz críticas. Nós estamos mostrando aqui para vocês aqui algumas imagens do indivíduo, provavelmente o responsável por esse acontecimento aqui, subindo aqui. Ele está subindo com um galão, a gente percebe, Agora, não justifica, né, Zé? O cara se sentiu ofendido por palavras, críticas, sei lá o quê. Existe a justiça, né? Procura a polícia, faz um BO, entra na justiça, enfim, faz lá um processo por danos morais, reparação, sei lá das quantas. Qualquer coisa do tipo. Agora, você colocar fogo num patrimônio de um trabalhador, uma pessoa que vive aí com certa dificuldade, até por conta... É aposentado o Antônio Flávio de Fazio, né? Não estou aqui querendo defender ele, porque também não sei os motivos que levaram a... Mas, assim, é injustificável essa... injustificável a ação, exatamente. Essa ação, exatamente. Bom, o Hospital Mahatma Gandhi decidiu suspender a alteração do processo de contratação de empresa médica que ficaria responsável pelo gerenciamento dos profissionais de saúde que atendem nas unidades básicas e UPA. Em nota, o hospital afirmou que a suspensão a princípio, é temporária para interlocução com os atuais médicos representantes. Em nova nota, a organização social afirma que, muito embora a contratação teria origem no anseio da comunidade por melhorias no atendimento, a tensão social causada pelas ameaças sobre paralisação sem fundamento dos atuais médicos impõe a abertura do diálogo. A discussão parece não ter sido finalizada. Bastou a divulgação do Mahatma sobre a suspensão para os médicos novamente se manifestarem. Os médicos e dentistas afirmam que foram pegos de surpresa num anúncio de novo formato com a assinatura de um contrato com uma empresa que não conheciam. Abre aspas. Estamos sendo obrigados a ser sócios de uma empresa desconhecida onde nem foi exposto ainda o contrato para nós e numa forma inadequada de vínculo, correndo diversos riscos legais e financeiros, conforme orientaram nossos contadores e advogados, afirmaram. E concluíram ainda dizendo: não somos nós que criaríamos uma paralisação da saúde no dia 1º de agosto. Na verdade, são eles que iriam nos demitir no dia 31 de julho e apenas não iríamos assinar um contrato novo criado sem nem nos cogitar
e sem benefícios para os trabalhadores e para a população. Na verdade, são eles que estavam paralisando com a saúde e desvalorizando tanto os trabalhadores quanto a população catanduvense. Mas a nota do Mahatma Gandhi informa também, Zé, que foi retirado aqui essa obrigatoriedade aí aos funcionários da UPA e ficou marcada uma outra data para discutir esse problema aí. Mudando de assunto, o Conselho da Mulher Empresária de Catanduva, o CME, presidido pela conselheira Vanessa Bernardi Leite, entregou 2.000 itens de produtos de higiene pessoal para 15 instituições assistenciais de Catanduva. Os itens creme dental e sabonete foram arrecadados no ato da inscrição da 11ª Caminhada do Batom e do Bigode, realizada no último dia 3 de julho. As entidades beneficiadas atendem crianças, idosos e também pessoas em situação de vulnerabilidade social. E, de acordo com o CME, serão contempladas as seguintes instituições: Lírios do Vale, Avoian, Amor e Alimento, AVCC, Amor e Caridade, Semear, Vicentinos, Prateleira Solidária, Semeador, Mensageiros do Amor, Recanto Nosso Lar, Casa do Menor, Projeto Pelicano, Prato Solidário e Mercado Solidário. A entrega aconteceu na quarta-feira, ontem na sede do Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva, o Sincomércio. Nós vamos a um rápido intervalo e na sequência temos o Sua Saúde e Seu Direito com o Júnior Desuani. J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite, pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Unimed Catanduva, 50 anos. É pra sempre. J7 Notícias. Castellani Steakhouse, carnes nobres e cortes especiais tipicamente argentinos e uruguaios. Assadas em parrilla, aquele chopp Brahma, o típico rodízio gaúcho. Cervejas nacionais e importadas. À la carte com entradas, lanches gourmet, porções e risotos, drinks e coquetéis. Venha saborear o legítimo churrasco. Castellana Steakhouse, em Catanduva e Rio Preto. J7 Notícias. Seu Jornal das 7. Pra sua casa renovar, transformar o seu lar, pra colorir a vida, só tintas. Com melhor atendimento você pode contar. A entrega é rapidinha, não precisa esperar. Onde a qualidade pinta, só tintas. Sempre com as melhores marcas, Coral, Eucatex e Vegas. Preços imbatíveis e entrega em toda a região de Catanduva e Novo Horizonte. Faça seu orçamento, 3522-3001. Só tintas, transforme sua casa em seu lar. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. O papo agora é saúde. No J7 Notícias. Sua saúde, seu direito. Com Júnior Desuani. Oferecimento Sincomércio Catanduva. Por um comércio cada vez mais forte. Sua saúde, seu direito. Bom, repercutiu muito, acho que mundialmente, né? No Brasil, pelo menos, foi o assunto sobre um anestesista que estuprava as gestantes. Que coisa absurda, né? Não, está demais. aqui conosco o doutor e advogado Júnior Desuani. Como é que você viu esse fato e essas repercussões? Inclusive, o anestesista já está na cadeia, né? Uhum. Bom, primeiro, bom dia, Marcão. Bom dia. Zé, Bom dia. Bom dia, Claudinei, aos amigos ouvintes do J7. Você disse, Marcos, causa perplexidade a princípio, né? Onde... Por se tratar de um profissional. Sim, um profissional, né? Que, em tese... Deveria zelar pela gestante, exato, pela paciente. Pela saúde, pelo bem-estar da paciente, né? Principalmente naquele momento onde ela estava vulnerável,
né? Inclusive, a questão da vulnerabilidade é um outro item que está sendo investigado, porque, ao que parece, ele excedia a dose de anestésico para poder deixar a pessoa inconsciente e praticar aquele ato... Literalmente dopava, né? Exatamente, repugnável, né? Nessa situação, é aquela anestesia hack? Em tese, a questão para cesárea, né? Que depende da situação, né? Era porque a mãe está consciente, porque até depois do nascimento tem a amostra, né? Leva o bebê até a mãe, todo aquele contato, primeiro contato, coloca com pele, enfim. E naquele caso... a declaração, inclusive, de algumas enfermeiras que começaram a suspeitar por conta disso, que a mãe não conseguia nem ao menos segurar o bebê no colo no pós-cirúrgico, né? Exato. Por conta do excesso de anestesia. De anestésico. Então, mas já havia indícios, tanto é que a enfermeira, os enfermeiros, enfim, não sabe ainda, tiveram, né, todo o cuidado depois de documentar, filmar, que é uma prova incontestável, né? Então, essa é uma pergunta que não quer se calar. A princípio ele foi preso como flagrante e depois o advogado conseguiu reverter não como flagrante. É um outro termo que eu não me recordo qual é o termo. Que não é flagrante. Eu vou pesquisar aqui para lembrar o termo que foi usado. Mas é flagrante, mas as provas são irrefutáveis, né? Então, a questão do flagrante tem a ver com além de vídeo, também provas testemunhais, né? Ali. Sim, o vídeo é incontestável, né? A atitude dele ali praticando o crime, na verdade, né? É que existem alguns aspectos processuais da questão do crime flagrante, né? Que tem uma questão no tempo, informação, mais questões criminais, né? O que eu vi, que a imprensa relatou, a gente está acompanhando, é que a prisão dele foi convertida em prisão temporária agora, né? E preventiva também, enfim, porque não tem condições, mesmo porque agora esse médico está correndo risco, né? Ele já foi hostilizado dentro do presídio. E ele está numa situação dificílima, né? Além da questão de todo... Ele corre um sério risco exato, porque de um parto normal lá na casa. É que é um crime... E sem anestesia. É um crime tão... bárbaro. É um crime tão bárbaro, tão repugnável e a sociedade como um todo e até mesmo dentro das penitenciárias é um crime que não se admite. Não tem perdão. Não tem, mesmo porque a situação de vulnerabilidade ali, né, da paciente, que não tinha como se defender, não tinha como se manifestar. O engraçado, Desuane, é que ele preparava o ambiente, né, o cenário ali, porque ele colocava aqueles lençóis... achando que estava protegido ali, mas, poxa, são profissionais, né? Tem uma equipe de enfermagem, eu não sei se, no caso, por exemplo, ele é anestesista. E a obstetra... Então, Marcos, aí é que tá. Quando você vê a cena, parece assim, inclusive... Coisa de filme, né? Você imagina que é uma coisa inimaginável acontecer. Surreal. Porque ele não estava sozinho num centro cirúrgico. Eu detectei ao menos 3 pessoas aparecem no vídeo, só que são 2 pessoas ali atentas ao procedimento e mais um outro profissional, talvez a instrumentista. O campo de visão dessas pessoas que aparecem na imagem não é permitido por conta daquele pano, né? Que o Marcão falou, ele preparava todo o ambiente, ele colocava deixava aquele pano para que aquele pano que serve para que a mãe, enquanto consciente, não tenha visão de sangue. Do sangue, do corte ali, né? tudo, pode ocorrer vários... Então, ele prepara... E ele é muito, muito audacioso. Sim. Né? Porque quem viu as cenas, ele não só insinua, mas ele faz movimentos, ele movimenta a cabeça da paciente, né? Enfim, são cenas fortes, né? E que choca mais, como nós falamos, é uma pessoa que está ali para cuidar. Porque o anestesista, dentro de um procedimento do ato cirúrgico, ele é a pessoa que tem responsabilidade pelo monitoramento dos sinais vitais daquele paciente, né? Ele tem que estar ali 100% de atenção,
seja da questão de oxigenação, a questão de batimentos cardíacos. O cara tem que ficar ligado ali, ele né? Tem que estar, ele é a pessoa, além do cirurgião que está concentrado no ato, no procedimento, ele é o profissional que cuida do bem-estar ali e da questão vital daquele paciente. E você vê que ele... Onde ele estava com a cabeça naquele momento, né? Outro lugar, exceto agora, ali. Também provavelmente eles vão agora investigar se outras pacientes... Justamente aqui apareceu, eu estava vendo aqui uma outra reportagem, a polícia vai investigar se outras 20 mulheres foram vítimas desse anestesista. Para chegar ao ponto da enfermagem filmar para comprovar, porque eles têm uma prova contundente, então eles já sabiam disso. Então, teve a oportunidade agora de apresentar a denúncia, mostrar a prova, né? E aí, até a questão remete até aos programas que nós fizemos anteriormente, falando de violência obstétrica, os direitos da gestante, né? Naquele momento, se tem um acompanhante, que é direito da gestante, ela ter um acompanhante, poderia ter isso numa reportagem que eu assisti ontem, acompanhei. Fala que ele esperou ele sair, o marido, ele pedia, né? Exatamente. Depois do nascimento do filho, ele pediu para o marido ser retirado da sala, que é exatamente o momento que ele praticava o ato dele, né? Exato. Então aí a gente vê que, infelizmente, essas relações, elas são pautadas dessa maneira. A questão da desconfiança, né? Então força uma situação, mas que prevalece o direito da gestante para que ela tenha um acompanhante, e até a questão que nós já discutimos lá do plano de parto, na questão nós discutimos questão da anestesia, se ela faz opção por receber ou não um medicamento que possa diminuir a sua atividade cerebral, né? Então tudo isso faz jus agora numa situação como essa. Porém, nós temos que prestar muita atenção de que é um fato isolado. Sim, né? Um fato muito isolado. Na maioria das vezes... Assim esperamos, né? Sim, os profissionais são profissionais atentos, porque senão pode criar aí uma desconfiança generalizada e transformar esse momento, ou não só esse momento, mas até uma cirurgia comum, em dúvida dos profissionais, né? E a sala cirúrgica, o momento cirúrgico, ele é um momento que deve ser protegido, né? Para que o médico possa desenvolver suas atividades, mesmo em segurança do paciente, questão de contaminação. Então, precisa ser tratado com muito cuidado isso, não generalizar. Eu não sei se alguém vai saber responder, mas ele é casado? Não. O médico, Giovanni é o nome dele. Não vi essas informações ainda. Não levantei, mas acredito que não. É uma coisa assim... Nas redes sociais, ele se colocava como um médico, uma estrela já. Ele até colocou lá um texto em uma outra oportunidade. Vocês ainda vão ouvir falar de mim. Mas casado, eu acho que não era. Mas é porque é uma tara, né? Não tenha dúvida que ele tem... eu acho que é algum problema. Algum problema... Sim, não tenha dúvida. Ele é um psicopata. Mas isso não... o fato que vai ser... A defesa deve... Não pode amenizar a pena, né? Não o considera como imputável. Isso. Ele vai responder, né? Mas a atitude dele... Não é um caso assim... foi pensado, foi preparado. Sim. Até a questão da quantidade de anestesia, a preparação do momento ali, o pano bem encostado, a posição dele. O pedido para que o pai se retirasse. Exato. Então tem todo um planejamento. Isso é um agravante. E a hora que a delegada vai efetuar a prisão ali dele em flagrante, ele fala, mas o que está acontecendo? Como se não estivesse sabendo de nada. Aí ela fala... Tem vídeos. Aí ele fala, vídeos? Como assim? Ele vê que a situação piorou. Se complicou. Quando ele fala, realmente ele fala assim, tem vídeos. Quando ele fala tem vídeos, ele acaba confessando, mas ele já foi o momento que grampearam ele, né? Que colocaram as algemas. E ele não esboçou nenhuma reação. Ele, enfim, sabia que a casa tinha caído, né? Então, olha, essa é a preocupação. O psicopata, ele não expressa a reação. A gente está acostumado a ver isso em filmes, enfim, né? Eu não sei, aí fizeram uma análise mais psicológica mais profunda, né? Mas a atitude dele de passividade... agora, com essa informação
de que ele, quando você não falar de mim, estrela, alguma coisa, de repente a atitude dele é que ele não basta fazer, mas tem que mostrar que fez. É uma satisfação do indivíduo em... vou falar uma coisa aqui que é um absurdo, mas assim, pelo reconhecimento de uma atitude que ele julga que é correta. Então, ele acha que é uma premiação. Exato, é um absurdo, né? Ô, Júnior, mudando de assunto, não sei se você já falou tudo que tinha que falar, tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, tem um outro assunto ainda ligado à área da saúde, que nós comentamos, inclusive, demos a notícia aqui, sobre essa situação que envolve o Mahatma Gandhi e também a UPA, né? Com os médicos prestadores de serviço, que foi feita uma proposta para que eles se tornassem meio que sócios de uma empresa ainda desconhecida, e aí houve a questão de ameaça de greve por parte dos médicos. Você tomou conhecimento dessa situação? Olha, não vi a fundo ainda, eu tenho informações preliminares, mas parece que é uma mudança na forma da contratação. Sim, né? Porque hoje são PJs, né? Isso, já são PJs, mas contratados diretamente pelo Mahatma Gandhi. Pela OS, né? Ao que me parece, é uma proposta que eles se reúnam numa estrutura, numa estrutura jurídica independente à parte, e essa estrutura jurídica passe a prestar serviços para a entidade, né? E foi rejeitado, né? Foi rechaçado pelos médicos, e aí a direção do Mahatma Gandhi retirou, né, essa proposta e vai ainda estudar essa situação. Então, eu acredito que seja em função, essa nova proposta deve criar mais despesas, né? Ou logicamente, se nessa mudança também há a possibilidade de uma redução da remuneração, enfim, alguma coisa não ficou bom para uma das partes, senão, né, quando não está bom para uma das partes, há esse tipo de conflito, né? Mas eu espero que chegue a um consenso, porque a gente não pode esquecer que na ponta quem acaba sofrendo é o cidadão. É aquele que mais precisa e numa situação... Principalmente por se tratar de saúde pública, né? Exato. Quando a doença chega, a dor chega, não dá para esperar, né? Olha, o Zé que está me cutucando aqui, ele está até meio... Eu tô aqui, vamos, que eu quero falar. Vamos, porque o Corinthians desceu a serra. Desceu a serra. E caiu na Vila. Caiu? Não sei. Caiu na Vila, perdeu o Santos 1-0. fuzila. Mas 1-0. Não fez nem cosquinha. Tá bom. Não foi o suficiente. Vamos falar de esporte, vai. O papo agora é esporte. J7 Notícias. Você torce pelo seu esporte favorito da arquibancada. Oferecimento Castelana Steakhouse e Sport Show. Olha, o Santos ontem fuzilou, segundo o Marcão, 1-0. Foi um fuzilamento nervoso. Só que não foi o bastante para se classificar. Só né? em 90 minutos você queria o que... Olha, o Santos ganhou ontem 1-0. Ganhou, mas não levou. Mas não levou. Ganhou e não se classificou. Afinal de contas, na semana passada, aliás, há 3 semanas atrás, tomou 4. Não, mas a classificação do Corinthians foi merecida. Foi merecida, sim. E se deu ao luxo até, Zé, de entrar com um time praticamente reserva. Mais... Só do time titular é o Cássio, o Roger Guedes e o Du Queiroz. Se não me falha a memória. Se bem que ontem o Cássio nem precisava ter entrado em campo, né? Para fazer o pênalti, podia ter ficado no banco. Aliás, fez 2, né? Então, só marcaram 1. E depois olha lá, começou. Olha o chororô. Você viu? Olha o chororô. O choro é livre. O choro é livre. Mas aí depois o que eu queria destacar nesse jogo de ontem é a questão de um torcedor do Santos invadir o campo e ir em direção ao Cássio, para bater no Cássio. Aí ele foi parado ali pelos seguranças, mas, até quando a gente vai ver isso dentro do futebol? Aí acontece, mas no estado de São Paulo é só uma torcida única. Já começa por aí, perde a graça, né, sem a torcida no estádio. Uhum. Mas os torcedores insistem em ser dessa forma. Por quê? Porque
fazer dessa forma, Sem né? motivação, sem motivação, nenhum. uma ignorância tremenda que não leva a nada. Mas esse 1-0 foi barato, você acha que tinha que ser 2-0, Marcão? Então... pelo menos. Mas e mesmo assim, ia adiantar o quê, né? Muita coisa, né? Mas agora teve um outro grande jogo, hein? Exatamente. 2 jogos, né? No Maracanã, o Flamengo passou pelo Atlético Mineiro. Teve até dedo na cara do Davi Luiz do Hulk. O Davi Luiz colocou o dedo na cara do Hulk. É? Tem coragem. E é bom, o Hulk não enfrentou outro dia o Daronco? Você imagina? O marombado lá. E tivemos também o Ceará e Fortaleza. O Ceará passando aí. E também Atlético Goianiense e Goiás. O Atlético Goianiense fez 3-0. Não tomou conhecimento do Goiás, hein, rapaz? Agora, isso hoje, pela Copa do Brasil, tá? Hoje tem São Paulo e Palmeiras. Hoje tem São Paulo e Palmeiras. Lembrando, o São Paulo venceu o primeiro jogo. 1-0. E aí agora, hoje na verdade é Palmeiras e São Paulo, né? Isso, São exatamente. Paulo e Palmeiras. E é um jogo bom para assistir. Bom para assistir. Vai torcer para quem, Zé? Eu vou torcer pro Corinthians ainda. Saiu bem, né, Júnior? Não, eu vou. Sempre. Eu vou torcer pro eu não sei, eu tô em dúvida, hein, rapaz. Ele tá com medo, ele tá olhando pro Claudinei. Não, é que se eu torcer pro São Paulo e o São Paulo perder, vai falar que a culpa é minha. Entendeu? A minha esposa é São Paulino, então eu vou falar que eu vou torcer pro São Paulo. Assume, ó. Tu vou torcer pro São Paulo perder. São Paulo perder. Não, tem que torcer pro São Paulo, porque o Palmeiras já tá levando tudo, né, pô? Tem que torcer pro São Paulo, vai. São Paulo aí, tá. Vou torcer pro São Paulo. Como bom corintiano. Torcer pro São Paulo. Anti-Palmeiras. Então, e também o Botafogo e América Mineiro. Os classificados até o momento. Até o momento na Copa do Brasil. Deixa eu só ver aqui a tabela certinha dos nacionais. Flamengo, Corinthians. O Ceará. O Atlético Goianiense. Até o momento aqui, ó. Vai ser por sorteio, né? Esqueci desse detalhe. Até então, o Corinthians venceu 4-1 e perdeu 1-0, passou. São Paulo ainda não se classificou nem o Palmeiras. O Atlético Paranaense venceu por 2-1 fora de casa e 2-1 dentro de casa. Passou o Bahia na terça-feira. O Atlético Goianiense empatou no primeiro jogo em casa 0-0, no segundo jogo 3-0, o Atlético Goianiense passa. Fortaleza ganhou de 2-0 no primeiro jogo e perdeu de 1-0 no segundo jogo. Quem passou foi o Fortaleza. O Fluminense 2-1 no primeiro jogo, 3-0 no segundo jogo. Eu apostei no Fluminense, no Cruzeiro, hein? América Mineiro 3-0 no Botafogo no primeiro jogo e agora joga hoje às 9 horas da noite. E o outro jogo, quem passou foi o Flamengo, que perdeu o primeiro jogo por 2-1 e agora venceu por 2-0 o Atlético Mineiro. Então hoje à noite ainda tem Palmeiras e São Paulo e tem também o jogo entre Botafogo e América Mineiro pela Copa do Brasil. Vambora! Chegamos ao final do J7 Notícias. Continuem com as informações no site j7noticias.com.br. Grande abraço. Você acompanhou Notícias de Catanduva, região, Brasil e o mundo. J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade.